Olá, mais uma vez aqui trazendo um vídeo para você, meu irmão, para a gente refletirmos junto. Eu agradeço a Deus por poder dar essa oportunidade de poder estar falando assim, né? E poder alcançar assim, a tua vida e mostrar algumas coisas relacionadas à nossa vida espiritual. Minha esposa fez alguns comentários nos vídeos anteriores aí. Agora sim, ainda bem, tal. Mas por quê? Eu tava fazendo a gravação enquanto tava dirigindo. Ela tava brava comigo. Ela disse que ia arrancar o meu suporte onde segura o celular. Então agora eu tô fazendo assim esses vídeos. A hora que eu chego no local de trabalho, a gente tem um tempinho. Então eu tô fazendo esse vídeo. E eu estava meditando na carta aos Romanos, onde Paulo escreve aos Romanos. Ele não havia ainda visitado a igreja de Roma, né? E lá era uma igreja mista de gentios e judeus. Gentios eram povos não de outras raças não judeus, né? Não israelitas da época, né? Então, como a igreja estava mista, e ele temendo que houvesse algumas disputas ali, que alguém quisesse contar vantagem, os judeus contar vantagem, porque eles eram da linhagem do Messias, porque eles tinham a lei. E ele suou a camisa nessa carta, é uma carta muito linda de se ler, para a gente entender o plano de Deus, o plano do Evangelho. E ele suou a camisa para provar que todo homem é pecador e necessita da graça de Deus. Não há nenhum homem, nem um justo sequer, mas nenhum. Pode ter homens bons que façam boas coisas, pode ter pessoas que têm uma ética boa, né? Cumpre suas obrigações como pai de família, como na vida social, né? Nas suas contas, pagando suas contas em dia, mas diante de Deus não há nenhum justo, porque nós, queira ou não queira, se for ver diante da lei moral de Deus, que são os 10 mandamentos, nós não conseguimos passar pelo crivo da lei moral. Os 10 mandamentos nos acusam, ele mostra que nós somos pecadores. Mas o que ele traz aqui? Ele mostrando que somos pecadores. Ele trata ali na carta, nos 3 primeiros capítulos, mostrando que o homem é pecador, mas depois ele mostra a graça de Deus, que apesar de sermos pecadores, e por sermos pecadores estamos distanciados de Deus, ele mostra ali a partir do 3 a graça de Deus, a justificação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E aí ele fala que quem confessou a Cristo, ele recebe o Espírito de Deus, né? E o Espírito de Deus o adota como filho. Eu vou ler aqui, tentar ler, porque eu consegui fazer um esqueminha para mim ler a Bíblia no celular e gravar ao mesmo tempo. Vou tentar ler aqui no Romanos, acho que vai dar certo, sim. Quer ver? Em Romanos 8, 14, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, Pai em aramaico, né? Abba. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que ele está dizendo? Ele está escrevendo uma carta naquela época, havia muitos escravos naquela época, mas quando uma família romana resolvia adotar uma pessoa, resolvia adotar, nem que fosse um escravo, aquele escravo, eles colocava até o nome da família, ele se tornava herdeiro. Então essa palavra que ele passou para essas pessoas naquele momento fazia muito sentido. Ele estava provando que quando o Espírito nos adota como filho, nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos herdeiro de Deus. Então quando um escravo ou qualquer pessoa que fosse adotado por uma família romana, ele recebia o nome da família e ele se tornava herdeiro. Não era simplesmente um adotado que não tinha seus direitos de posse da família, direito de herança, etc. Da mesma forma, nós, quando cremos em Cristo, quando nós recebemos esse Espírito, nós nos tornamos herdeiros, juntamente com Cristo, do trono da graça. Quer dizer, nossa morada eterna já é garantida. Todos os benefícios que Deus
promete e fez na vida do Filho, também fará na vida dos co-herdeiros com Jesus Cristo. Então, que essa palavra fique firmada em seu coração. Se você ler o Romanos, você vai entender que não há outro caminho a não ser através de Jesus Cristo para nós nos aproximarmos de Deus. Não há outro caminho. O homem pode tentar pelas suas boas obras, fazer coisas boas, mas diante de Deus ninguém é justo. Fazer boas obras é obrigação de todo mundo. Fazer coisas boas é obrigação de todo mundo. Mas para nos aproximarmos de Deus, para o nosso relacionamento ficar firme com Deus, nós precisamos confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Foi isso que Deus providenciou para a raça humana que estava afastada dele. O seu Filho, enviou o seu Filho. Porque o que aconteceu? O pecado, ele afastou o homem de Deus. E a sentença sobre o pecado, quando Adão pecou, Deus falou, certamente morrerás. Se você desobedecer a lei, então a lei foi dada, certamente morrerás. Então, para satisfazer as exigências de Deus, algo tem que morrer. No caso, se nós somos pecadores, nós teremos que morrer, porque nós infligimos. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Tenha isso em tua mente. Você pode ser filho de Deus. Se você ainda não confessou Jesus Cristo, confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida. Um grande abraço, fique com Deus.